Pronto para destravar o conteúdo de hoje? Eu sou o professor Antônio Zacarias e nesta aula iremos adentrar ao universo das funções. Se até hoje você travou nesse conteúdo, tenho certeza que após essa aula isso não vai mais acontecer. Vem comigo, estarei aqui no cantinho estudando com você. Vamos iniciar o nosso estudo com essa primeira pergunta, que é fundamental. O que é uma função? Função é aquilo que vai relacionar dois conjuntos. É de maneira bem genérica, é isso. Função é uma relação que vai acontecer aí entre dois conjuntos. A definição matemática para a função é a seguinte: dado dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma relação que associa cada elemento x de A a um único elemento y em B. Vejamos este exemplo aqui. Nós temos esses dois conjuntos, A e B, sendo que os elementos de A são os x e os elementos de B são os y. Vamos ver dessa forma. Bom, nós temos aqui os elementos, os conjuntos, e temos aqui a lei de formação, a função, a regra, é isso? Então, vamos entender aqui essa relação. Por exemplo, o x agora assume o valor de menos 1. Então, eu vou pegar esse valor de menos 1 e substituir aqui na regra, na lei de formação. Então, fica 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3, 1. Logo, o menos 1 se relaciona com o 1 aqui em B. Agora, o x é 0. Então, 2 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Logo, o 0 está relacionado com o 3. O 1, 2 vezes 1, 2. Mais 1, mais 3, 5. Dessa forma, o 1 se relaciona com o 5. E 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. 2 está relacionado com o 7. Vejamos que cada elemento x de A se relaciona com um único elemento y em B. Para que seja função, tem que respeitar essa condição. O elemento aqui, x, ele não pode se relacionar com ter duas imagens, ter duas relações. Perdão. Mas assim, se caso você ainda não compreendeu essa ideia de função, vamos olhar aqui essa ilustração de uma máquina. Repare, a máquina, aqui nós colocaremos os valores de x. É a entrada, é a matéria-prima. Nós colocamos a máquina, que é a fórmula, ela vai processar, ou seja, como nós fizemos aqui. Nós colocamos o x aqui, ele processou e saiu um valor para y. E vai sair aqui o produto, o valor de y. Então, função é isso. Esta relação matemática vai associar elementos de um conjunto com elementos de outro conjunto, dado certo, respeitando, claro, a definição. Mas nós já sabemos o que é uma função, certo? O que seria, então, como identificar, o que não é uma função? Vamos aqui para a próxima página e vamos olhar estas relações. A primeira relação a segunda, aqui a terceira e a quarta relação. Pessoal, olhando aqui a definição, dado dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma relação que associa cada elemento x de A a um único elemento y de B. Então, nós temos que respeitar essas duas condições. Todos os elementos de A devem estar associados, devem possuir uma imagem, um valor correspondente em B, e
só pode ser um único correspondente, ou seja, o valor de A ele não pode se relacionar, se corresponder com dois valores em B. Nem pode sobrar ninguém em A sem correspondente. Então, se nós olharmos aqui essas quatro relações, né? Nós temos aqui, ó, a primeira, ela não é uma função. Isso por que não é uma função? Porque tanto o -1 aqui quanto o 1 não estão associados a ninguém aqui em B. Então, não pode ser uma função essa relação. A número 2. A número 2 também não pode. Embora todos estejam relacionados aqui, o -1 ele está se relacionando com 1 e com o 4. E isso não configura uma função, essa relação. Agora vamos para a relação 3. Nós temos aqui o 0 se relacionando com o 1 com o 2, o 3, o 2 com o 3, o 3 com o 4. E isso sim se configura uma função. Embora aqui no B esteja sobrando 5, podemos dizer assim, não tem problema. Só não pode sobrar no A. Da mesma forma que o 4, ó. Todos estão se relacionando, tá vendo? O -2 com o 4, o 2 também com o 4, o -1 e o 1 com o 1, o 0 com o 0. Embora esteja sobrando aqui o 2 e o 3, não tem problema. E também não tem problema, por exemplo, como aqui, ó, o 1 recebendo 2 setas. Não tem problema isso. Não pode de um número aqui, de um elemento de A, partir 2 setas. Isso não pode. Não tem problema o valor em B receber 2 setas. Então, o que é que eu devo saber? Não pode sobrar em A, e nem pode nenhum elemento de A se relacionar com mais de um elemento em B. Isso aqui não é função. E também, isso aqui não é função. Agora, isso aqui é função. E isso aqui também é função. Vamos para a nossa terceira pergunta. Nossa aula é bem prática, bem rápida, é introdutória, mas eu tenho certeza que isso aqui vai dar uma noção muito grande para vocês do que é função. E eu quero aqui, antes de dar continuidade, quero mandar um alô especial para os meus alunos lá do Estadual de Barrocas, tanto do técnico, quanto do primeiro A matutino, e das 4 turmas de primeiro ano vespertino. Primeiro A, B, C e D. Agradeço aí a audiência de vocês, as visualizações e por estudarem sempre comigo aqui no canal. Muito obrigado. Vamos para a nossa terceira pergunta. O que são o domínio, o contradomínio e a imagem? Bom, antes da gente mostrar aqui, são conjuntos. Domínio, conjunto domínio, conjunto contradomínio e conjunto imagem. São conjuntos. Esses conjuntos eles vão definir, formar a função e definir o seu comportamento. Vejamos, ó, o domínio é sempre o conjunto de partida, de onde saem as setas. É onde ficam os valores de x. Geralmente nós chamamos de conjunto A. Então, nesse caso aqui, como podemos representá-lo? Domínio é igual, temos aqui nesse caso, -1, zero, 1 e 2. E o contradomínio? O contradomínio é o conjunto onde as setas chegam, para onde as setas vão, no caso, né? É o conjunto geralmente chamado de conjunto B, aqui, representado por CD. Vamos escrever todos os valores que estão aqui em B. Então será 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Esses são os elementos do contradomínio. E a chave me perseguindo em... Quem fabricou comigo foi o antes. A chave me perseguindo aqui. Pronto, consertei. Pronto. Agora, a imagem, né? É representada aqui pelas letras de M, que é o conjunto imagem.
O que seria esse conjunto? Seria os números que realmente recebem as setas, que realmente estão relacionados com os elementos de A, né? O X. Esqueci de colocar aqui o Y. Vamos lá, ó. A partir dessa regra de formação. A regra diz o quê? 2x mais 3. Então, acredito que seja a mesma função que nós vimos lá na primeira pergunta. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 3, 1. Relacionamos aqui com 1. 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. 2 vezes 1, 2, com 3, 5. E 2 vezes 2, 4, com mais 3, 7. Então a imagem é somente os números que realmente recebem setas, que estão relacionados com os valores de A, né, com os elementos de A. Então aqui serão 1, 3, 5 e 7. Há casos em que o contradomínio é igual à imagem, mas nesse caso aqui não é. O contradomínio, além da imagem, né, tem o 8 e o 9. Então é isso. Já sabemos aqui o que é uma função, é isso? Nós já sabemos o que não é uma função. E já sabemos o que são esses conjuntos domínio, contradomínio e imagem. São conjuntos que, podemos dizer assim, eles vão determinar o comportamento da função. Primeiramente, vão determinar a função e o seu comportamento. Podemos entender assim. Bom, a nossa quarta pergunta trata-se das propriedades das funções. Muitos vão dizer que são tipo, né, também podem entender como característica, mas eu costumo enxergar essas 4 condições como propriedades. Então vamos lá. A primeira propriedade é quando a função ela é sobrejetora. A função ela é sobrejetora quando o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. Ou seja, quando todos os elementos do contradomínio estão relacionados, não sobra ninguém ali no contradomínio. Se a gente olhar aqui, essa primeira relação aqui, ela satisfaz essas condições, né? Então, todos os elementos aqui de B, o 0, o 1 e o 4, eles são imagem, não sobrou ninguém aqui. Logo, essa função, ela é uma função sobrejetora, certo? Não tem problema, por exemplo, que os elementos aqui, por exemplo, 1 seja a imagem tanto do menos 1 quanto do 1. Não tem problema isso. Senão, o que importa é que não deve sobrar aqui em B, no contradomínio, elementos sem relação, né? A imagem precisa ser exatamente igual ao contradomínio. Essa é a primeira propriedade, ou característica, ou tipo, né? Como queira entender. Bom, e quando é que uma função ela é injetora? A função ela vai ser injetora quando elementos distintos de A possuírem imagens distintas em B. O que é que isso significa? Aqui, os elementos, as imagens, só podem ter um único correspondente em A. Nós olharmos aqui, o número 2. O 1 só é imagem do 0. O 2 só é imagem do 1. O 3 só é imagem do 2. Não tem problema que sobre aqui. O que importa é que cada elemento, né, aqui, cada imagem só seja imagem de apenas um elemento. Por isso que fala, elementos distintos em A possuem imagens distintas, diferentes em B. Não tem problema que sobre aqui, que o contradomínio seja diferente da imagem. O que importa é que que cada imagem seja imagem apenas de um elemento de A. Então aqui ela é injetora.
V. E a terceira condição, quando é que uma função ela é bijetora, né, é quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. É aquela relação perfeita de 1 para 1. Essa relação 3 aqui, ela ilustra bem isso. Vejamos, ó, o 1 tem como imagem o 5, o 2 tem como imagem o 6, o 3 tem como imagem o 7, o 4 tem como imagem o 8. Não sobrou ninguém aqui e nem nenhum desses elementos aqui que formam o conjunto de imagem recebe mais de uma série. É uma relação perfeita 1 para 1. Ou seja, ó, ela é sobrejetora, ou seja, não sobra ninguém, e injetora ao mesmo tempo. Cada um só tem uma relação. Bom, e a quarta, então aqui, eu vou colocar aqui rapidinho, sobrejetora. Aqui é injetora. Aqui é a bijetora. E aqui, consequentemente, é a não bijetora. E o que seria não bijetora? Se a bijetora ela é tanto sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, a não bijetora ela vai falhar nessas duas condições. Isso significa que a imagem vai ser diferente do contradomínio e também vai ter elementos aqui em B que serão imagens de mais de um elemento em A. Então ela não vai satisfazer a condição de ser injetora também. Observemos aqui, o 0 ele está sendo imagem dos 3 elementos de A e ainda está sobrando aqui o menos 6. Logo, ela falha em ser injetora e injetora. Perdão. Bijetora também, né, de certo modo. Ela falha em ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então é isso. As 4 perguntas principais que nós precisamos saber sobre esse processo de adentrar, né, de introdução às funções é isso. O que é uma função, nós vimos aqui, né, quando saber quando não é uma função, através das relações entre conjuntos. Né. Nós vimos aqui também o que são o conjunto-domínio, o contradomínio e a imagem. E vimos aqui as propriedades ou características ou tipos de função, assim como você melhor entender, né? Bom, agora vamos para alguns exemplos para que o conteúdo não fique apenas na teoria, mas que a gente consiga aplicar. Nesse caso aqui, ó, vamos associar no primeiro caso aqui, ó, vamos associar a partir da regra de formação os elementos aqui. Né? Então vamos lá. X ao quadrado, y é igual a x ao quadrado mais 2. Então vamos substituindo aqui, ó, cada valor, o x por cada valor aqui. Então, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Mais 2, 6. Logo, o menos 2 se relaciona com o 6. Agora, menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, mais 2, 3. O 1 se relaciona com o 3. 0. 0 ao quadrado é 0, mais 2, 2. O 0 se relaciona com o 2. 1. 1 ao quadrado, 1, mais 2, 3. O 1 também é com o 3. E 2. 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. O 2 também está relacionado aqui com o 6. Olhando aqui, vamos também identificar quem é o conjunto domínio, o contradomínio e a imagem. Então, o domínio, sempre aqui onde tem os valores de x, não é isso? Então vamos lá. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O contradomínio é igual ao 2, o 3, o 6, o 7 e o 9.
E a imagem é formada só pelos números que estão relacionados, não é isso? Os que receberam 7. Isso é o 2, o 3 e o 6. E o 6. Pronto. Esse aqui é um exemplo, inclusive, de função não objetora. Por quê? Porque, por exemplo, ela fala em ser sobrejetora. Está sobrando aqui, ó, o contradomínio é diferente do conjunto de imagem, né? Podemos entender assim. E ela vai falar em ser injetora também, porque para ser injetora tem que respeitar aquela regrinha, né? Elementos distintos em A possuem imagens distintas em B. E nesse caso, por exemplo, o 6 e o 3 estão sendo imagem de dois elementos. Então, isso não pode acontecer. Então, pessoal, nessa segunda questão aqui, podemos dizer assim, precisamos identificar a lei de formação da função. Bom, existem mecanismos matemáticos mais exatos que nos ajudam a encontrar esses valores. No entanto, à medida que a gente vai se acostumando, né, tendo contato com esse universo das funções, nós vamos treinando o raciocínio, o olhar e já conseguimos perceber. Aqui, por exemplo, como é que você deve fazer? Você vai olhar aqui, ó, primeiramente, para o zero. O zero está relacionado com o que? Qual é a imagem do zero? É a menos 2. Logo, nós podemos deduzir o seguinte. Ó. Geralmente a lei de formação é assim. Y, ou f de x, não é isso? Até esqueci de falar aqui para vocês. Ó. F de x é a mesma coisa que y. Certo? Se vê dessa forma, é a mesma coisa. Então vamos lá. Geralmente vem assim. Y, alguma coisa aqui, multiplicando o x, não é isso? Ou com expoente, mais alguma coisa aqui. Nesse caso aqui, ó, é o menos 2. Por quê? Porque se a gente multiplicar o x por zero, vai zerar aqui, só sobra menos 2. Então aqui é menos 2. Nós já descobrimos parte. E aí, como é que a gente vai agora descobrir o que está acontecendo aqui com o x? Se é algum número que está multiplicando ou ele está sendo elevado a alguma coisa. Vamos observar aqui, ó, a variação aqui entre os elementos de B. Por exemplo, ó, do menos 8 variou para o menos 5, variou para o menos 2, que variou para o 1, depois para o 4. Ou seja, há uma variação aí de 3 em 3. Logo podemos deduzir que o x está sendo multiplicado por 3. Isso pode ser verificado. Vamos lá? Menos 2 aqui multiplicado por 3 dá menos 6. Menos 2, realmente aqui esse menos aqui, ó, realmente dá menos 8. Então, funcionou aqui. Vamos ver se funciona para todos. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 2, menos 5. Funcionou aqui também. E funcionou em 2, eu acredito que vai funcionar para todos, caso seja uma função, né? 0, como a gente viu, 0 vezes 3 dá 0, menos 2, menos 2. 1 vezes 3, 3, menos 2, 1. E 2 vezes 3 dá 6, menos 2, 4. E realmente é essa a lei de formação. Só recapitulando, primeiro eu vou olhar o zero, né? Se tiver um zero, eu vou olhar aqui, ó, e vou ver o que é que está, com quem o zero está se relacionando. E aí eu tenho certeza que vai ter o valor aqui, ó, onde vai ficar essa parte. E aqui, para encontrar o valor que eu está aqui, né, se operando aqui com o x, eu tenho que ver o padrão aqui de variação. Bom, vamos para a nossa próxima questão e última, já para finalizarmos esta revisão, esta aula. Uma empresa de transporte cobra uma taxa fixa de R$ 5,00 mais R$ 2,00 por quilômetro percorrido. Se x representa a quantidade de quilômetros percorridos e f de x representa o valor total da corrida, qual é a lei de formação dessa função?
Então vamos lá. Ele quer representar, né, essa realidade a partir de uma lei de formação. Então, começamos assim: f de x é igual. Nós temos o x representando a quantidade de quilômetros. E por cada quilômetro percorrido, nós multiplicamos por 2, não é isso? Então, é 2 vezes x mais um valor inicial de, né, uma taxa fixa de 5. Então, repare, ó, o x representa a quantidade de quilômetros percorridos, né? Ele vai dizer que R$2 por quilômetro percorrido. Então, esse x ele está relacionado com o 2. E na lei de formação, o que a gente costuma ver é o x relacionando com um número, mais um outro número aqui sem uma relação com o x, né? Podemos dizer assim. Então, o 5 aqui é esse, né? Fica aqui, ele é só uma taxa fixa. Mesmo que você não percorra 1 quilômetro completo, vamos dizer assim, você tem que pagar R$5 se você for usar esse serviço. À medida que se aumenta a quilometragem, vai se multiplicando por 2 aqui o valor, de acordo com a regrinha aqui da empresa. Então, nós sabemos que a lei de formação dessa função é essa, 2x mais 5. Aí, por exemplo, se a pessoa percorreu aqui 10 quilômetros, então vai ser f de x, perdão, deixa eu voltar aqui, f de 10, não é isso? Porque vai substituir por 10, é igual a 2 vezes 10, eita, 10 mais 5. Então, f de 10 por quê? Porque a gente já substituiu o valor do x. 2 vezes 10, 20, mais 5, R$25. Vai ser o preço da viagem. Mas foquem agora no momento a isso aqui, ó. A como montar isso. O valor que tiver relacionado ao x vai ficar aqui, mas o valor independente fica nesse lugar aqui, certo? Mais à frente nós iremos identificar como se chama esse valor, como se chama esse, mas por agora isso aqui já é suficiente. A nossa aula finaliza aqui. Agradeço a sua atenção. Eu espero que ela tenha de fato te ajudado a destravar esse conteúdo. Caso necessite rever a aula, reveja, refaça as questões aqui dessa aula. Procure outras questões também, refaça para que o conteúdo de fato seja absorvido, né, aprendido por você. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.